O episódio de hoje conta com o apoio da imobiliária Júlio Maior e Miguel Pereira. O Júlio Maior, meu xará, é botafoguense e assiste o nosso canal. Ele tem vários imóveis para vender na região serrana do Rio. Acompanhe nesse próximo vídeo 2 terrenos que ele tem na cidade de Pati do Alferes, que já foram um campo de futebol society. Olá, uma pergunta: comprar um imóvel usado ou construir? Se sua opção for a segunda, tem uma excelente opção disponível para você. São 2 lotes de terrenos, um do lado do outro, cada um com aproximadamente 900 metros quadrados de terreno e com 20 metros de frente para a rodovia RJ 125, em Arcozelo, na cidade de Pati do Alferes, no Rio de Janeiro. Os terrenos servem para construção de residências, comércio ou uso misto. Estão localizados somente a 1 quilômetro do centro comercial de Arcozelo e a 3 quilômetros do centro da cidade de Pati do Alferes. Interessado? Então faça contato conosco. Fala, galera! Eu sou o Júlio Carioca e você está no Volume de Jogo. Hoje nós vamos falar sobre Intercontinental, sobre semifinais da Copa do Brasil, onde os cariocas estão envolvidos. Estamos recebendo a Nath Brasil. Tudo bom, Nath Brasil? Boa tarde, Júlio. Tudo ótimo, né? É como você falou, vamos falar de Intercontinental, que está acontecendo. Já tivemos o primeiro jogo e tem carioca também envolvido aí na final da Copa do Brasil. Vamos começar falando do Flamengo Cruz Azul. Te surpreendeu a postura do Flamengo ontem? Fez 1-0 com 15 minutos, aí dos 15 até o final do primeiro tempo deixou eles ficarem mais com a bola e acabou tomando um empate. O que você achou? Olha, eu achei o primeiro tempo do Flamengo um pouco abaixo do que a gente vinha vendo o Flamengo apresentando, né, desde a final da Libertadores. Achei que na final da Libertadores o Flamengo foi muito superior ao Palmeiras, depois faz um bom jogo também contra o Ceará, e aí chega nesse primeiro jogo contra o Cruz Azul, apesar de ter conseguido o gol ali logo no começo, né, uma roubada de bola espetacular ali do Arrascaeta, achei que teve alguns erros ali que não costuma cometer. Achei que estava muito desorganizado defensivamente na hora que toma o gol. E me incomoda um pouco, às vezes, no Flamengo, que o Flamengo ele tem uma categoria muito grande, né? Os jogadores são muito técnicos, mas às vezes falta aquele zagueiro à moda antiga, né? Para dar um chutão, para tirar a bola ali na hora que está sendo pressionado, na hora que está desorganizado. Isso me incomoda um pouco. Então, acho que ali, na hora que o Flamengo toma o gol, se a gente tivesse alguém com essa característica, talvez o gol não tivesse acontecido. Mas no intervalo, acredito que o Felipe Luiz faz os ajustes ali e o Flamengo volta para um segundo tempo mais consistente, consegue o gol ali para sacramentar a vitória, né? A classificação aí para o confronto agora contra o Pirâmides. Então, assim, na média, ficou dentro do esperado. Acho que o Flamengo foi superior ao Cruz Azul, com essa reticência aí no primeiro tempo que deixou um pouquinho a desejar. E você já esperava o Léo Ortiz entrar de começo titular? Olha, o Felipe Luiz já deixou pra gente claro muitas vezes que a dupla dele, né, de titulares são os 2 Léos. Então, acredito que no momento que ele tivesse o Léo Ortiz disponível e no ponto de vista, né, da fisiologia do departamento médico e dele, né, que tá ali nos treinamentos 100%, acho que ele voltaria mesmo, independente do Danilo ter sido aí o autor do gol do título da Libertadores, né? Porque o Felipe Luiz, ele repete constantemente que ele tem convicções. E eu acho que a dupla de zaga é uma dessas convicções. Talvez tenha sido aí um pouco de erro de planejamento não ter mais um zagueiro disponível na reserva além do Danilo, né? Quando perde ali no início do trabalho o Fabrício Bruno e não faz essa reposição, né? Chega apenas o Danilo, mas é uma dupla que, sem dúvida nenhuma, está vivendo um excelente momento. Léo Pereira premiado, Léo Ortiz também entregando atuações acima da média, uma dupla forte. Então, acho que assim que ele tivesse o Léo, acho que ele voltava assim. É porque a gente não tinha certeza se ele já estaria 100%, né? Como não foi utilizado na final da Libertadores, também não foi utilizado contra o Ceará, a gente tinha essa dúvida. Então, acho que surpreende nesse sentido, mas não na ideia de jogo do Felipe Luiz. Aí eu acho que ele colocaria o Ortiz de volta assim que pudesse, com certeza. E o Plata e o Cebolinha entraram bem no segundo tempo, né? O Plata foi uma surpresa, porque ele não vinha muito bem, né? Mas o Cebolinha tá pedindo passagem. Pro próximo jogo contra o Pirâmide, você estivesse no lugar do Felipe Luiz, você já iniciaria com os 2 e tiraria o Samuel Lino e o Olha, Carrascal
Ou deixava eles pro segundo tempo, como ele deixou ontem? Então, eu não conheço muito bem o Pirâmides. Te confesso que não é um clube que eu acompanho, não conheço muito bem como é a proposta de jogo deles. Isso. Porque eu acho o Cebolinha, ele tá pedindo passagem, né? Pode ser titular sem problema nenhum. Mas eu acho que ele dá uma dinâmica, né? Nesse momento que ele entra, que ele quebra ali, né? Algumas linhas, ele tem aquela qualidade individual. E eu acho que ele tá fazendo a diferença nesse momento que ele entra. Então, acho que tudo vai depender muito do estilo de jogo realmente do Pirâmides. Se eles são de propor o jogo, se eles são mais de deixar a bola com o adversário e buscar o contra-ataque. Então, acho que tudo isso tem que ser observado, porque o Samuel Lino, né, a gente percebe que a torcida está um pouco impaciente com ele, mas taticamente ele entrega muito do que o Felipe pede, né? Eu acho que ele está inseguro realmente na hora da finalização, acho que ele protela um pouco ali para chamar mesmo a responsabilidade, ir para frente, chutar gol, mas ele tem ali uma consistência defensiva que, de repente, fazendo essa troca, o Felipe possa vir a perder. Então, acho que talvez ele possa, sim, começar com o mesmo time que foi a campo contra o Cruz Azul e fazer essas mudanças, porque não é que o time que estava em campo não entregou, é porque realmente as mudanças surtiram um efeito melhor, né? Foram mais contundentes ali na chegada ao ataque, principalmente. Então, acho que é muito do que o estudo que você vai fazer do adversário. Então, dependendo do estilo de jogo, acho que o Felipe vai fazer ou não essas alterações. Mas se o Cebolinha também começar como titular, eu não vejo problema nenhum, porque realmente ele está numa fase que tem que se aproveitar, né? Essa boa fase. Então, seria uma boa opção também aí começar com ele, porque aí você também já constrói o resultado, né? Não precisa ficar dependendo, de repente, de correr atrás do resultado ou ter que abrir o placar ali já faltando pouco tempo para terminar o jogo, ficar naquela apreensão. Então, confio aí no que o Felipe vai traçar de estratégia para esse jogo. E o Pedro, você acredita que ele já tem a condição de jogar contra o Pirâmides ou só contra o PSG? Olha, você tem informação? seria muito bom se ele já pudesse entrar, né? Nesse último jogo, quando o Flamengo divulgou os relacionados e depois, posteriormente, né, o time que ia a campo, o Pedro estava na lista ali dos reservas, mas veio uma observação pra gente que ele estava no banco, mas sem condições ainda de jogo. E que provavelmente para a próxima partida ele já estaria aí, sim, 100% disponível. Então, acho assim, fez falta nesse jogo contra o Cruz Azul, porque no estilo de jogo ali que estava se pedindo, era justamente aquele cara ali para receber de costas, Aquele pivô, para fazer o pivô, exatamente. Então, ele fez falta. Como vem fazendo falta, né? A gente sabe da qualidade que o Pedro tem, o time conseguiu, teve as conquistas mesmo sem ele, mas talvez se tivesse com ele, poderia ter tido até uma facilidade um pouco maior para encontrar o gol. Então, assim, acho que se ele tiver disponível, se ele tiver realmente em condições de entrar, pode ser que não comece no time titular, mas espero sim que ele esteja aí dentro dos 90 minutos, ganhando aí um pouco, pelo menos umas minutagens, para já contra o PSG a gente poder contar realmente com ele com um pouco mais de ritmo de jogo também. E num possível confronto com o PSG na quarta-feira, dia 17, você tivesse no lugar do Felipe Luiz, como é que você colocaria o Flamengo para jogar? Tentando jogar de igual para igual, como fez com o Bayern, ou recuado jogando no contra-ataque como o Botafogo ganhou do PSG? Olha, qual deve ser a postura do Flamengo para enfrentar o PSG? Eu não consigo pensar no Flamengo que não seja jogando com seu DNA, Entendi. sabe? Eu acho que o Flamengo é um pouco leviano da minha parte falar isso, dizer que não sabe, né? Mas Sim. acho que o Flamengo não tem a característica de jogar recuado. Eu acho que é um time que, até nas vacas magras, né? Era um time que sempre propõe o jogo, é sempre um time que quer ser protagonista na partida, que busca o gol. Essa equipe do Felipe Luiz também tem essa característica. Ele mesmo fala que quer partir para cima, que quer fazer os gols. Então, acho que tem que manter. O time que está ganhando não se mexe. A gente está de frente para um grande europeu, vencedor da Champions. Ficou em segundo lugar no Mundial, né? Perdeu para o Chelsea, que a gente venceu. Então, acho que a proposta de jogo que a gente apresentou contra o Chelsea no Mundial de Clubes, né? Lá em julho, eu acho que é bem ali, por aquele caminho mesmo, sabe? Mostrar que tá ali para disputar, que não veio para defender resultado, não veio para levar para prorrogação,
veio para vencer a partida mesmo. É como eu espero que o time entre em campo e eu acho que é a melhor maneira que o Flamengo tem de se posicionar. Contra o Bayern, né? Você falou sobre o Bayern. Ali eu acho que a questão daquele jogo não foi nem a proposta de você tentar ser de igual para igual que nos fez realmente ali sair derrotado da partida. Eu acho que houve um nervosismo por parte do elenco. Não sei se pela responsabilidade ali de conseguir uma classificação por conta do adversário que tinha do outro lado. Mas a gente sentiu que o time entrou nervoso, cometeu erros que normalmente não comete. Os 2 primeiros gols do Bayern foram muito mais erros do Flamengo do que até mesmo mérito do Bayern. É lógico que é uma equipe extremamente competente, com jogadores que concorrem aí anualmente a melhores do mundo, mas acho que se o Flamengo não tivesse tomado aqueles 2 gols ali, logo ali nos 10 minutos, a partida teria tido uma outra história. O Bayern poderia continuar saindo vencedor? Com certeza, é uma equipe que está entre o top 5 do mundo, mas acho que o Flamengo teria dado mais trabalho e, quem sabe, aí podia até ter conseguido uma vitória ali em cima deles. Então, acho que a ideia é essa, é ir para frente, é tentar vencer e seja feita a vontade de São Judas Tadeu. E na final da Libertadores, não te surpreendeu a postura do Palmeiras? Eles, para chegar na final, reverteram um placar de 3-0. Aí chegou contra o Flamengo, ficaram jogando recuado, só passou a atacar depois que tomou o gol. Exatamente. Não te surpreendeu essa postura do Abel Ferreira? Não, com certeza, com certeza. É aquela surpresa negativa, né? Porque, como você falou, quando eles conseguem reverter o resultado contra a LDU... eles passaram a ser favorito para mim. Com certeza. Acho que todo flamenguista parou e pensou, opa, esses caras vão vir super motivados, né? Mostraram do que são capazes. E aí eles entram ali naquele declínio dentro do Campeonato Brasileiro, que isso acaba também mexendo no emocional do jogador, é inevitável, né? A gente está falando de seres humanos, mas acho que eu nunca fui muito fã do futebol que o Abel coloca em campo. Entendi. Honestamente, não é o futebol que eu gosto de assistir. Acho que é um futebol competente. Não à toa ele conseguiu aí os títulos que ele conseguiu nesses anos todos aí que ele está à frente do Palmeiras. Mas acho que ele acabou realmente se perdendo dentro da estratégia dele e se acovardou mediante o Flamengo. Ele teve um problema que ele perdeu o goleiro titular dele, que é muito conhecedor dessa Everton. estratégia dele da bola longa, né? A gente já viu várias vezes a saída de bola do Everton virar quase que uma assistência para gol, então ele tá muito integrado com aquele tipo de jogo ali. E aí o Carlos Miguel talvez não tanto. Então acho que eles realmente não conseguiram colocar aquela estratégia deles ali para funcionar. O Flamengo estava muito bem postado defensivamente, não dava oportunidades para o Vitor Roque se destacar, né? Que era ali a referência no ataque. Mas é muito decepcionante, acho que é a palavra, um time da grandeza do Palmeiras não ter tido nenhum chute a gol durante os 90 minutos, né? Daqueles assertivos ali. Talvez a grande chance deles foi aquela finalização do Vitor Roque, que o Danilo faz um desvio ali, mas não sei se, de repente, mesmo que não houvesse o desvio, se aquela bola iria para gol. Então, assim, eles realmente, quando tomam um gol, tentam correr ali um pouco atrás do resultado, mas acho que, para a expectativa que se criou para esse jogo, acho que o Palmeiras foi muito abaixo, realmente. Ficou ali, acho que um gostinho de decepção para a torcida lá alviverde, com certeza. E nessa final contra o Palmeiras, você gostou da atuação do Varela? Para mim foi um dos melhores. Porque o Emerson Royal vinha jogando, né? Sim, com certeza. Acho que o Varela foi um dos principais destaques dessa partida. Fez uma jogada belíssima ali, que por muito pouco não sai um dos gols do Flamengo. Ele consegue achar um passe ali, acho que foi pro Bruno Henrique, se eu não me engano. Foi maravilhoso, foi super esforçado, participou. O lado direito ali com ele era por onde normalmente as melhores jogadas do Flamengo saíam. E se ele fosse escolhido o melhor daquela partida, não seria surpresa nenhuma, porque ele realmente foi muito bem. E o Emerson Royal é um jogador
que desde que chegou, eu acho que ele ainda oscila um pouco, né? Acho que ele acabou vindo jogando ali muito por conta do Varela ter ido servir a seleção, não voltou tão bem, mas acho que hoje o titular, sem dúvida, é o Varela ali na lateral direita. E com as substituições que o Felipe Luiz fez depois que o Flamengo fez o gol? Ele tirou o Bruno Henrique, tirou a Arrascaeta, né? Você acredita que se o Vitor Roque tivesse empatado aquele gol que o Danilo salvou, o Flamengo teria força para ganhar na prorrogação? O se é difícil, né? A gente ficar pensando no se é difícil. Assim, eu acho que se o jogo fosse para prorrogação, Com os jogadores que estavam, né, naquele os momento. jogadores que estavam. Eu acho que sim, acho que o Flamengo tinha Tinha um plano, tinha uma proposta. um plano, e tinha até aquele momento ali, né? Mesmo quando a gente sofre ali a pressão final do Palmeiras, eu acho que o Flamengo teve oportunidade também, quase marca, mesmo sofrendo ali aquela pressão, né? Tem uma oportunidade com o Cebolinha também. Então, eu acho que sim, eu acho que o jogo permanecia na balança ali um pouquinho mais, pesando um pouquinho mais pro lado do Flamengo no sentido da qualidade dentro do jogo. Então, eu acho que mesmo que houvesse um empate, o Flamengo levasse para prorrogação, eu acho que a gente tinha condições, sim, de vencer. E até mesmo nos pênaltis, né? Nas últimas cobranças de pênalti, por mais que a gente tenha sido eliminado pro Atlético Mineiro, né? Naquela cobrança ali do Alacian e tal, e tudo. Logo depois, né, na Libertadores, a gente teve cobranças quase perfeitas, né, ali. Então, acho que todos os caminhos levavam para a vitória. E nas fases anteriores da Libertadores, onde que o Flamengo esteve mais próximo de ser eliminado? Foi na primeira fase contra o Deportivo Táchira, no finalzinho que o Rossi salvou um chute com o pé no Maracanã, ou contra o Estudiantes que o Léo Ortiz deu um passinho para frente e deixou o cara impedido que o cara ia fazer o 2-0? Cara, eu acho que o Táchira ali foi mais sofrido. Também achei. Aqueles 5 minutos ali finais foram tensos ali. Eu tava no Maracanã nesse dia. E eu acho que a torcida tirou aquela bola ali junto com o Rossi no grito, no sopro. Entendi. Porque realmente, né? E a gente tava ainda ali na fase de grupos, então vinha todos aqueles fantasmas ali das eliminações passadas, né? Então eu acho que quando ele salva aquela bola ali, acho que ele espanta uma bruxa ali junto. Então acho que ali tem um peso maior, com certeza. E no Campeonato Brasileiro? Você chegou a achar em alguma rodada que estava perdido a competição? Assim, quando perdeu para o Bahia, que o Alacinha foi expulso, quando perdeu para o Fortaleza, quando perdeu para o Fluminense, que o Rossi recebeu a bola daquele garoto e deixou o cara fazer o gol. Sim, Chegou a achar? Temer pela... Eu sou muito otimista, sabe? Isso. Eu sou bastante otimista. Normalmente eu sou daquelas que penso o seguinte. A minha frase, até brinco lá nas minhas redes sociais, converso muito com a galera no Twitter, né? Eu falei, gente, não contem comigo pra dar como perdido, porque eu sou daquelas que só acredito quando acaba, quando termina. Quando a matemática fala pra mim, não dá mais, entendi. Aí não dá mais. Mas é óbvio que a gente se abate, né? Quando vem ali aquela rodada perfeita e o Flamengo não faz a parte dele, aí você dá aquela murchada. Quando você tem a chance de abrir, né, uma quantidade de pontos para deixar ali o caminho mais fácil e não consegue, isso também te faz ali ficar um pouco mais receoso, mas acho que nos momentos que o Flamengo vacilou, ainda se tinha muitos pontos em disputa. Entendi. Então acho que isso facilitava um pouco ali para você não jogar a toalha. Mas realmente ali quando perde do Fluminense, aí você fica meio assim, né? Quando vai se aproximando ali das últimas rodadas, o medo ele aflora um pouco mais. Mas eu acho que eu fiquei confiante de que dava, assim, de que era possível buscar esse título, né? O Flamengo não vencia o Campeonato Brasileiro desde 2020, né? Foi em 21, mas era o campeonato de 2020. E já estava na hora, né, de vencer de novo o Brasileiro, com o elenco que tinha esse ano, com a campanha que o Felipe fez, que foi muito consistente. Os números estão aí e não deixam a gente mentir, né? Melhor ataque, um saldo recorde, melhor defesa, número de vitórias e tudo. Então, assim, era merecido esse título para o Flamengo do Brasileiro desse ano.
mesmo aí com esses tropecinhos que houveram, eu acho que realmente era a vez do Flamengo vencer esse brasileiro. E ao colocar reservas contra o Grêmio, o Palmeiras abriu mão do brasileiro ali, você achou? Cara, eu acho que o Abel tinha feito, né, na coletiva, tinha dito ali que já estava ganho e tudo. Eu não concordo muito com essa postura, né? Até pelo que eu te respondi agora em relação ao Flamengo. Eu acho que enquanto você tem chances matemáticas, você tem que incentivar os teus jogadores, a tua equipe, e você tem que criar a tua proposta de jogo, buscando a vitória e buscando tirar aquela diferença, porque muitas vezes, a gente falando das redes sociais, a gente via alguns jogadores, alguns torcedores do Flamengo ali, agora acabou, agora não dá. E dá, gente, sempre dá, porque nenhuma equipe é perfeita, né? Nenhuma equipe vai ser impecável até o fim do campeonato. Vai ter, sim, o tropeço, vai ter um adversário do outro lado que naquele dia tá querendo mais do que você, tá fugindo do rebaixamento, tá precisando ali de pontos para chegar numa classificação para Libertadores. Então, assim, a regularidade dentro do Campeonato Brasileiro é o que te leva ao título, mas às vezes você vai pro tudo ou nada também. Então, acho que o Palmeiras entregou, sim, os pontos, muito por conta da estratégia do seu treinador. Não sei se os jogadores concordavam com isso, com esse pensamento, mas acho que no momento que ele escolhe ali realmente a maioria do time reserva contra o Grêmio, ele já dá um indício disso. E acabou sendo uma estratégia duplamente errada, né? Porque ele apostou todas as fichas na Libertadores, que era um jogo único, 90 minutos, qualquer um podia sair vencedor, mas também adotou uma postura em campo que não foi de quem queria vencer, né? Então, azar o dele. Entendi. O Palmeiras investiu alto na temporada, né? Parece que gastou 700 milhões em contratações. E não ganhou, passou o ano em branco. Se você estivesse no lugar da Leila Pereira, o Abel Ferreira continuaria em 2026? Olha, eu tô na torcida fortemente que o Filipe Luís renove com o Flamengo e seja pro Flamengo que o Abel tem sido pro Palmeiras, esse treinador longevo, que fique independente das conquistas. Eu acho que você tem que analisar o trabalho. Eu acho que eles renovaram, né, agora com o Abel até 2027. Mas eu acho que talvez tenha sido a primeira vez que a renovação vem. Confiança da Leila no trabalho dele, mas talvez na hora que os títulos não aconteçam, talvez seja o primeiro momento ali que eles vão, de fato, reavaliar se vão demiti-lo antes do fim desse contrato ou não. Acho que nos últimos anos, mesmo quando ele não conseguiu ter conquistas relevantes, né? Já teve momentos que o Palmeiras acabou também ficando ali sem vencer, e ela manteve, e ele foi continuando, mas esse ano com certeza foi duro pelos investimentos, pela maneira como a coisa aconteceu, né? O Palmeiras assume a liderança ali numa reta final de brasileiro que dependia só dele e acabou também perdendo. A postura em campo na Libertadores, eu acho que tudo isso aí também pesou um pouquinho contra essa bagagem que o Abel Ferreira construiu. Então, assim, eu acho que a gente hoje em dia não tem um mercado de técnicos tão vasto. Então, vale a aposta de mantê-lo. Acho que ela não está errada em manter. É um treinador que já está associado ali à imagem do clube, é vencedor, tem uma proposta que vem funcionando aí nos últimos anos. Esse ano, de fato, deixou a desejar, perdeu títulos ali, né, para rivais consistentes, né, principalmente o Flamengo no cenário nacional e no caso do Paulista também, onde deixou escapar o título. Mas acho que a paciência deles agora vai ser um pouquinho menor se no ano que vem a performance não for tão boa, se os títulos não vierem. Aí eu acho que ele acaba ficando aí um pouco mais na corda bamba. Mas eu acho muito válida essa contratação de treinadores para eles ficarem, né? Porque aqui no Brasil realmente é uma máquina de moer técnicos, e o Flamengo talvez aí o principal expoente, né? De acabar com os técnicos, né? A gente tem aí num passado recente
uma média de 3 treinadores por temporada. O Felipe esse ano conseguiu começar e terminar a temporada super vencedora do jeito que foi. Então, tomara que ele fique aí para fazer história por mais anos. E a partir de 2026, você acredita que o Flamengo e o Palmeiras vão continuar disputando, chegando nas finais, tanto no Brasil quanto na América? Olha, eu não consigo ver um cenário muito diferente disso não, Júlio, porque por mais que a gente tenha algumas equipes, né, que viraram SAF, como o Botafogo, o Cruzeiro, que num passado recente também o Botafogo, né, foi vencedor em 2024. O Cruzeiro foi muito forte esse ano, ficou ali entre os 4 primeiros colocados na maior parte do campeonato. O Leonardo Jardim faz um bom trabalho, é um grande treinador. O investimento que o dono da SAF, né, o Pedrinho, fez também trouxe bons jogadores, né? O Caio Jorge foi aí o artilheiro do Campeonato Brasileiro. O Matheus Pereira ali no meio-campo também fazendo um excelente trabalho. Tem outros jogadores ali consistentes. Mas isso tudo é muito... Quando você fala, né, desses clubes que viraram empresa, você tem um Botafogo que foi super vitorioso em 2024 e que esse ano já deu uma patinada. E nos bastidores, né, toda a situação ali que o Botafogo está envolvido de problemas financeiros, né, de venda de jogador e os times que o John Textor também tem fora do Brasil, passando ali também por questões burocráticas, de bastidores e tudo. Então, assim, o Flamengo e o Palmeiras são 2 clubes que têm gestões bem feitas, né? E eu acho que isso faz muita diferença. O dinheiro, ele não entra em campo. O Flamengo já teve time em 21, milionário, né? Com um treinador que dizia que se tivesse 200 milhões na mão, ia fazer e acontecer e não ganhou nada. Então, assim, eu acho que o dinheiro, ele não entra em campo, mas a saúde financeira do clube e uma gestão bem feita reflete, é inevitável, reflete em campo. Você perde um jogador, tem condições de substituir por outra altura, ou às vezes até melhor. Então, acho que hoje, na realidade que os clubes vivem, os que não viraram SAF, a grande maioria está passando dificuldades. A gente vê aí o São Paulo, que já foi multicampeão, que era referência em títulos dentro do Brasil, passando por sérias dificuldades no bastidores. O Corinthians, que também ali, no meados ali da década de 2010, 2015, era também multivencedor e hoje está num buraco, né? Tá aí, conseguiu até ontem uma vitória nessa disputa aí da Copa do Brasil, mas a realidade do Corinthians é cada vez mais obscura, né? Não sei para que caminho eles vão. Então, assim, tudo isso dificulta realmente na performance do clube, nas contratações, e aí sofre transfer ban da FIFA. Então, assim, eu hoje vejo realmente o Flamengo e o Palmeiras numa posição de destaque que, para a galera conseguir tirar eles desse lugar, vai ter que comer muito feijão com arroz aí. O Matheus Cunha não vai ficar para o ano que vem, né? Sim. Já está certo com o Cruzeiro. Você pudesse decidir lá com a diretoria, quem você contrataria para goleiro para 26? Olha, uma boa pergunta. Eu gosto muito do Rossi, acho que ele está criando uma identificação muito grande com o Flamengo, né? A gente vê que a cada gol ele comemora, a cada vitória ele é bem efusivo ali na comemoração dele. Tem, em alguns momentos, algumas falhas, que eu acho que ele pode evoluir em algumas questões, mas foi super decisivo nessa temporada, salvou aí o time, principalmente na Libertadores, com grandes defesas. Mas, de fato, a gente precisa de um goleiro reserva para qualquer ausência dele e até para não deixar ele acomodado, né? Ter aquela disputa de posição. Acho importante o Flamengo ter um bom goleiro. Já foi especulado o Brazão do Santos, eu acho, um bom jogador, um bom goleiro. Gosto do Walter, do Mirassol também, né? Ele foi bem um destaque, né, esse ano também. O goleiro do Bragantino também é bacana, gosto. Né? O pessoal brinca que contra o Flamengo ele vira nóia. Então, assim, tem algumas opções no mercado. Acho que o Flamengo vai avaliar aí. Porque você também tirar um goleiro, né, de um clube rival é complicado, né?
conseguir fazer essa manobra aí, esse tipo de negociação. Então, acho que o Flamengo vai tentar trazer um desses goleiros, talvez, desses times um pouco menores. Não que o Santos seja um time menor, vive um momento ruim, então pode ser que a gente consiga fazer essa negociação, mas acho que dentro desses 3 nomes seriam uma boa opção aí para deixar o Rossi incomodado ali e tentar ser cada vez melhor. E para a zaga, você pudesse decidir também, você contrataria o Vitão, o Nino ou um outro zagueiro? Olha, eu gostava muito do Nino no Fluminense. Depois que ele saiu, eu não tenho acompanhado tanto ele lá fora, mas é um zagueiro bom. O Vitão também é um zagueiro bom, mas eu acho que se os valores, né, que foram especulados até agora, que o Internacional, né, estava querendo e o Flamengo estava pensando em negociar, eu acho um valor alto pela entrega que ele tem. Então, acho que a gente pode, de repente, pensar e avaliar, tentar dar uma olhada mais ampla para outras opções, porque acho que nessa faixa ali de 9, 10 milhões de euros, acho que você consegue, talvez, contratar alguém que chegue para brigar por titularidade mesmo, né? Porque hoje em dia tá bem difícil aí tirar o Léo, né? A dupla Léo aí da titularidade. Então, isso pesa um pouco também, né? Na hora que o Flamengo vai fazer as contratações, tem muito jogador que não quer vir porque não quer ser reserva, né? Então, assim, eu acho que tem que se fazer uma avaliação muito assertiva de quem vai trazer, porque a própria saída do Fabrício Bruno passa um pouco por isso, né? Ele não estava satisfeito em ficar na reserva, e aí vem o ego, e aí vem o racha no elenco. Então, acho que tudo isso tem que ser muito bem analisado na hora de contratar. E quando o Plata teve uma sequência de expulsões, tanto no Brasileiro quanto na Libertadores, você achou que ele poderia colocar a temporada do Flamengo assim a perder? Olha, ele tirou minha paciência, te confesso. E foi em jogos seguidos, né? Porque aquela que foi na Libertadores, né? A gente sabe que houve ali um erro da arbitragem, quando depois reverte, né, a punição, né? Porque ele fica... Aquela primeira ali, a gente passa um pano. Aí depois tem aquela questão, né? Que ele cai, aí o cara vem falar ali com ele, aquela, né? Que a gente já sabe dos sul-americanos, vem ali naquela catimba e tal. E eu acho que ele foi imprudente ali naquele momento, que ele reage ali àquela provocação. Então, ali eu já acho que tem a culpa, né? Vamos dizer assim, do jogador. E depois, da mesma maneira, eu acho que também ele é um pouco responsável pela tomada do cartão. Então, eu acho assim, que ele vinha passando também por problemas fora de campo, né? A galera vendo que ele tá ali na noitada, aquela coisa toda. Então, a torcida já pega no pé. O jogador tem direito ao seu momento de folga, obviamente. Mas a gente já sabe que um atleta de alto rendimento também tem que se preservar um pouco. Então, acho que ali foi um mix de situações, né? As expulsões somadas a essas questões fora de campo e a performance que ele não estava tendo em campo, né? Então, acho que ali ele deu uma vacilada, assim. Acabou sendo um desfalque muito importante na final da Libertadores, principalmente porque a gente fica sem o Pedro, né? E aí você já não tem um atleta super importante por problema de lesão, e aí você também não poder contar com outro, que poderia ser um eventual substituto, por causa de indisciplina, né, de cartão e tudo. Então, ele merecia ali uma puxadinha de orelha, assim, com certeza. E você gostava quando o Felipe Luiz escalava o Plata de centroavante? Olha, eu não acho que seja a melhor opção. Eu acho que, na verdade, quando a gente não tem o Pedro, eu acho que até gostaria que a proposta de jogo não fosse de ter um centroavante. Acho que talvez ali colocar uma dupla de ataque, como o Bruno Henrique e o Gabigol atuavam ali, né? Um pouco mais os dois aparecendo e trocando, se movimentando o tempo todo. Acho que talvez funcionaria mais do que você improvisar alguém ali como um falso 9. Porque não vejo dentro do elenco
Alguém que você fale assim, esse é o substituto perfeito quando a gente não tem o Pedro. E às vezes acho que dependendo também do esquema, é mais fácil até você fazer o Arrascaeta ser esse cara para chegar ali de trás pela habilidade que ele tem. Então, assim, nem o Bruno Henrique, nem o Plata, quando estão ali naquela posição de centroavante nato, de origem mesmo, eu não gosto muito da performance que eles têm. Eu acho que eles funcionam mais ou um pouco mais abertos, ou jogando ali pelo meio, mas voltando, sabe? Se movimentando mais. Então, acho que nesse sentido, nessa estrutura de jogo, o Pedro acaba ficando sem substituto à altura, com certeza. E já saiu na imprensa que o BAP parece que vai investir 1 bilhão, né, em contratações. Pois é. Você pudesse decidir lá junto com a diretoria, quem você traria para fazer sombra ao Pedro ano que vem? Olha, um nome que eu já vi algumas pessoas falando e, de fato, para as contratações possíveis, né, que eu acredito que o Flamengo possa aí chegar e conseguir, de fato, ali a negociação. O Marcos Leonardo é uma das opções. Né? É jovem. Acho que ele seria ali uma boa opção. Porque outros nomes, né, que já foram ventilados são de jogadores que estão na Europa, né, que foi o Tati Castellanos. Eu acho que já acho também um pouco mais velho. Eu acho que o jogador ele tem que estar com vontade de vir para o Brasil. Entendi. Você convencer a pessoa a vir, eu acho que já me desmotiva um pouco ali na insistência da contratação. Então, acho que o Marcos Leonardo poderia ser aí uma grande opção. Se a gente for pensar assim, quem eu queria? O Caio Jorge, eu queria que viesse, mas tirar ele do Cruzeiro, acho quase impossível. Agora, né, sem querer parecer viúva, mas eu acho que quem cometeu um erro enorme na tomada de decisão foi o Gabigol. Eu acho que se ele tivesse aceitado renovar com o Flamengo por mais um ano, como ele tinha a proposta na mão na época, né? Ficou chateado com a antiga gestão, porque prometeram um contrato maior e tudo, mas eu acho que ele, como jogador, se ele deixa o ego de lado ali naquele momento, aceita aquele um ano jogando com o Felipe, com essa lesão que o Pedro teve, com a proposta de jogo do Felipe Luiz, eu acho que ele poderia ter tido um grande destaque esse ano e poderia ter cumprido, sendo ali essa ausência que a gente teve, né, em alguns momentos ali dessa peça no ataque, ele poderia ter ocupado esse lugar, mas acabou fazendo aí a escolha de realmente sair do clube e amargou aí essa reserva lá no Cruzeiro, mas acho que o Marcos Leonardo seria talvez o nome que eu sopraria ali no ouvido do BAP para ele tentar a contratação. Devido a pouca minutagem, você ficaria com o De La Cruz para 2026? Olha, o De La Cruz, quando o Flamengo contratou, eu fiquei super contente, porque era um jogador que eu pensava assim, em ser talvez ali um apoio, né, para aquelas ausências que o Arrascaeta vinha tendo, né? Pelas questões físicas também. Mas, infelizmente, o físico do De La Cruz comprometeu muito a performance dele, né? No Flamengo. Ele teve grandes jogos, em alguns momentos ele foi super determinante, ele dá uma dinâmica ali no meio-campo. É um jogador que a gente sabe que tem qualidade, mas esse problema crônico que ele tem no joelho tem afetado muito o desempenho dele. Não só em campo, quando ele está em campo, que a gente sabe que o jogador, quando ele não está no seu 100% físico, a entrega dele acaba sendo menor, mas principalmente pela dificuldade em poder contar com ele, né? Na sequência de jogos. Então, eu não sei até que ponto o Flamengo também vai conseguir uma negociação dele, porque teve aquela polêmica, né, com o Runco, que falou que era um jogador que já estava... desvalorizou o passe dele. Então, assim, o Flamengo tem uma situação muito delicada na mão. Eu acho que se você não tiver uma negociação que, de alguma maneira, vai ser também vantajosa, mantém no elenco e usa em vez de quantidade, com qualidade, né? Prepara ele ali para certos momentos e faz uso do jogador até o fim do contrato para também não ter um prejuízo completo. Mas, infelizmente, ele ficou abaixo da expectativa que se criou quando ele foi contratado, isso com certeza. Em janeiro de 26 vai ter a final da Supercopa, né?
e o Flamengo como campeão brasileiro. Sim. Você como flamenguista, quem você prefere pegar na final da Supercopa? Olha, essa final da Copa do Brasil, né? Eu tava conversando com as meninas. No caso, semi, agora tá em semi. Tá na semi. É. Não, justamente pensando nos 4 que estão. Falei, quem vocês querem? A gente ficou conversando, né? Quem vocês querem na final? Quem vocês querem que seja o possível vencedor? E a gente foi analisando caso a caso. Cruzeiro, se vencer, vai ficar com muitas Copas do Brasil, né? Não é muito bom o Cruzeiro vencer. O Fluminense, rival direto. O Vasco também rival. O Corinthians também tem aquela rivalidade, né? Da questão da torcida e tudo. Mas eu, honestamente, acho que essa final ela vai ser uma surpresa, sabe? Eu acho que a gente vai ter aí um Corinthians e Vasco nessa final. Tô apostando nos azarões. Mas, assim, eu vou te dizer primeiro quem eu não quero vencedor. Tá bom. Fluminense. Entendi. Não quero Fluminense Explica por quê. vencer. Eu acho que o Fluminense, atualmente, é o principal rival regional do Flamengo, né? Sim. As disputas, né, normalmente, entre Flamengo e Fluminense, elas são sempre cercadas de uma tensão, até mesmo dentro de campo. Normalmente tem confusão no jogo, né? E acaba ficando aquela rivalidade mais acentuada. Então, é nesse sentido mesmo. Tipo, não quero o meu rival ali naquela posição. Uhum. O Cruzeiro é um time que eu tenho até uma certa simpatia, mas pensando nesse sentido mesmo, dele já ser muito vitorioso dentro da Copa do Brasil e abrir mais um título, né? Deixar essa distância ainda um pouquinho maior. O Vasco já não vence nenhum campeonato assim expressivo, acho que desde 2011, se eu não me engano, foi até uma Copa do Brasil que eles venceram. Foi. Em 2011. Então, seria bacana aí ver, né, para os torcedores verem o time aí vencedor. Eu acho que o Flamengo tem uma rivalidade muito grande contra o Vasco, é inegável, mas pela condição, né, que o Vasco vem apresentando ano após ano, de muito mais brigar por não cair do que ser aquele obstáculo ali, né, na conquista do título, ser competitivo. Então, acho que um pouco dessa rivalidade ela deu uma amenizada. E o Corinthians é um time também que nos últimos anos acabou tendo uma caída de produção. A Copa do Brasil acaba sendo muitas vezes um campeonato que premia equipes que não estão tendo uma grande temporada, mas por ela ter esse caráter do mata-mata, né, que é muito peculiar, às vezes as equipes não tão fortes conseguem chegar. A gente já viu aí equipes do interior, equipes menores serem campeãs. Então, acho que é um campeonato muito democrático e que das 4 equipes que estão aí na semifinal, qualquer uma delas pode se sagrar campeã. Acho que seria uma grande final de Supercopa, né? Que traria aí muita visibilidade, muita audiência. Um Flamengo e Corinthians, com certeza, né? Pensando por esse lado do espetáculo, acho que seria uma final de Supercopa aí bem bacana de se ver. E dos jogadores do Sub-20 que empataram com o Mirassol, quem você pode destacar assim que o Felipe Luiz tem que ficar de olho no ano que vem? Douglas Telles, Guilherme, Pablo Lúcio. Quem você pode destacar desse jogo? Nosso Sub-20 ele tem tido, né, resultados muito bacanas, né? Foram aí bicampeões da Libertadores, né? Depois venceram também o Mundial. Uma galerinha boa aí que está subindo. Alguns já tiveram a oportunidade de estar no profissional. Eu gostei muito da atuação do Telles, né? Fez gol assim que entrou no jogo que ele entrou. Ele estava poucos minutos em campo e marcou um gol. Fez um gol também contra o Mirassol. É um jogador que tem estrela, que sabe se posicionar bem. Gosto dele. Acho que o Felipe Luiz pode trazer ele para estar mais presente no profissional. O Pablo também é um jogador muito bom. O Iago, que é o zagueiro, também em alguns momentos o Felipe Luiz foi até questionado do porquê não dar oportunidades para ele. O que ele respondeu? Na ocasião, ele disse que como ele selecionou o João Vitor e o Cleiton como zagueiros, então eles estavam mais conscientes do modelo de jogo. Entendi. E tudo. Então, naquele momento ali, ele priorizava o uso dos dois.
Mas acho que pro próximo ano, eu acho que também é uma pedida aí de um jogador que pode estar entre os profissionais, principalmente para esse começo de campeonato carioca, né? Onde ali nas primeiras rodadas, normalmente, a equipe do Sub-20 que participa. O Guilherme. Acho que a gente tem algumas peças ali que podem subir, com certeza, para estar ajudando a equipe profissional e para que a gente possa dar oportunidade realmente para que esses jogadores se destaquem, né? Eu acho que é preciso muito cuidado na hora que você faz essa transição da base para o profissional, para que você não desperdice talentos, porque a pressão quando eles vão para o profissional é muito diferente. A gente já viu isso acontecer com outros jogadores, né? Que foram pressionados pela torcida, acabaram cometendo alguns erros e aí ficaram marcados e o psicológico acabou afetando e o jogador acabou não conseguindo ter uma boa performance, um bom desempenho. E numa dessas você pode minar um talento muito promissor. Mas eu acho que, como o Felipe teve essa experiência de passar pelo Sub-17, depois passar pelo Sub-20, ser campeão com esses meninos. Então, acho que ele vai saber aí escolher bem algumas peças para apoiar o elenco profissional e fazer essa transição com o cuidado que se precisa. Pessoal, agora vamos para a segunda parte do programa. Vamos falar sobre o confronto de hoje da Copa do Brasil, Vasco e Fluminense. O primeiro jogo é hoje às 8h. Se inscrevam no canal, ativem o sininho, curtam, comentem e compartilhem. Precisou ir para os pênaltis. Vamos fazer uma hipótese aí. Em quem você confia mais, no Fábio ou no Léo Jardim? Olha, que pergunta difícil, hein? Fábio é um monstro, né, gente? Vamos combinar. Um goleiro com uma experiência que a carreira dele fala por si só, né? Foi ídolo no Cruzeiro, tá se tornando ídolo do Fluminense também. É um jogador que não tem o que se falar sobre ele. E o Léo Jardim é um goleiro super promissor, que já mostrou aí muita qualidade. Acho que o Vasco deve aí muitos resultados à eficiência dele como goleiro, mas acho que o Fábio está um passinho à frente ainda, por toda essa experiência, pela maturidade, pela capacidade mesmo de se manter sob controle ali, mesmo com a pressão, né, da disputa de uma vaga numa final de um campeonato nacional como a Copa do Brasil. Então, acho que o Fábio leva uma pequena vantagem. E o Diniz, por ser ex-treinador do Fluminense? Até o ano passado ele estava lá, né? Você acha que ele leva alguma vantagem nesse confronto? Olha, eu costumo ver que o pessoal do Vasco fala que o Fluminense é freguês, né? Ah, tá. Não sei se procede. Não tá dentro da minha grande experiência, mas eu vejo aí a galera brincando que o Vasco costuma levar a melhor sobre o Fluminense. Acho que sempre, quando um treinador já teve passagem por um clube que ele vai enfrentar, né, ele tenta, de fato, trazer algumas referências para que aquilo seja uma vantagem, né, vamos dizer assim. Mas acho que o Fluminense, hoje, com o Zubeldia, é muito diferente do Fluminense quando estava sob o comando do Diniz, até mesmo nas peças, né? Alguns jogadores que eram jogadores do Diniz não estão mais nesse elenco do Fluminense. Teve a passagem do Renato Gaúcho também, que mexeu muito com a estrutura de jogo do time. Então, acho que talvez as peças que ele conheça, ele consiga ali orientar o Vasco a fazer uma marcação, alguma coisa assim, mas acho que no esquema tático acaba ficando mais difícil aí de você usar dessa vantagem. Eu acho que o Diniz é um treinador que ele tem bons momentos, ele costuma ter uma trajetória dentro dos clubes que atinge ali um ápice e depois tem um declínio, né? É uma característica que a gente acaba vendo acontecer, né? Não é só uma suposição. Mas eu acho ele um bom treinador, acho que ele já conseguiu extrair desse Vasco aí grandes performances. Criou-se até uma expectativa muito positiva de que o Vasco poderia ter uma ascensão, mas na reta final do campeonato eles acabam tendo ali derrotas em sequência, terminaram o campeonato ali com uma goleada muito dura, sofrida contra o Atlético Mineiro. Mas eu acho que a grande motivação do Vasco é isso que a gente falou
em algumas perguntas atrás. É a ausência de títulos, né? Eu acho que tá numa semifinal, com possibilidade de passar para uma vaga de final contra um rival que você está acostumado a jogar, porque se enfrenta no estadual, se enfrenta no Campeonato Brasileiro, é um rival que você conhece. Eu acho que pode ser uma motivação extra aí para esses jogadores, essa busca pelo esse título, por essa possibilidade de levantar uma taça. Então, acho que é um jogo super aberto, mas eu vou nesse caminho aí que a torcida costuma falar. Acho que o Vasco tem uma leve vantagem aí sobre o Fluminense por esse histórico aí, que a torcida brinca de falar que o Fluminense é freguês. E qual é o melhor lateral direito, na tua opinião, desse confronto Vasco-Fluminense? Samuel Xavier ou Paulo Henrique? Paulo Henrique. Paulo Henrique. Não é à toa que ele tá aí premiado, né, no Brasileiro. Já teve oportunidade de ser convocado, então acho que ele leva vantagem sim. Samuel Xavier é um bom jogador, mas o Paulo Henrique tá acima, com certeza. E o Thiago Silva, além de defender, ainda tá indo na frente fazer gol. Você acha que ano que vem ele realmente vai pro Milan? Ou fica no Fluminense? Opinião, assim. Olha, é difícil falar, né? É um jogador que já tá numa faixa etária um pouco mais em reta final ali de carreira, né? A gente sabe que tem jogadores que têm um condicionamento físico muito bom. Eu sempre uso como referência o Zé Roberto, que jogou em alto nível até mais de 40 anos. Deixou de ser jogador e permanece com um físico invejável com seus mais de 40 anos. Então, acho que o Thiago Silva ainda está performando muito bem. É um jogador com muita experiência. Eu acho que se ele de fato tiver uma proposta, acho meio difícil dele não aceitar, né? Porque numa reta final, assim, você ainda ter a oportunidade de ir para um time europeu que tem uma tradição enorme, como o Milan tem, com a possibilidade de competir por títulos, né? Que a gente sabe que tem pesos muito grandes, né? De você estar, de repente, numa liga, numa Champions e tudo. Então, acho que se ele tiver essa proposta realmente, fica difícil para o Fluminense segurar. Agora, também tem aquele fator emocional, né? Um jogador que é cria do Fluminense, veio em tese para finalizar sua carreira jogando pelo clube. Então, fica muito difícil a gente bater o martelo. Mas pensando, né, nesse sentido de que a gente já ouviu de alguns jogadores, é a última oportunidade que eu tenho de fazer tal coisa. Acho que se vier uma proposta do Milan, pode ser que ele vá sim. E o Pitão parece que tá machucado, né? Sim. Você tivesse no lugar do Diniz, você colocaria o Pumita improvisado na esquerda, o Vitor Luiz ou o Leandrinho? Olha, complicada essa situação, né? Porque é um jogador que, sem dúvida nenhuma, o Piton é superior a essas três opções. Entendi. E aí você ainda vai pensar também na questão do improviso, né? Mas eu acho que talvez o Pumita, dos três, seja um que está um pouco mais integrado com o elenco ali, um pouco mais acostumado, justamente. Tem um entrosamento melhor. Então, acho que poderia ser uma opção. Ele tem velocidade, ele chega bem no ataque. Ajudou o Vasco aí em alguns momentos nas últimas temporadas. Então, acho que pode ser uma boa opção. E você tem gostado do Nonato no meio de campo Fluminense ou prefere o Hércules? Olha, eu acho que o Nonato ele conseguiu uma boa oportunidade de se recolocar, né, nesse time com a chegada do Zubeldia. Sim. Né? Ele oscilou muito com os outros treinadores, ficava muito ali como uma opção no banco. Eu gosto muito do Hércules, já gostava do trabalho dele no Fortaleza, achava ele um bom jogador, já quando ele veio para o Fluminense. Achei que tinha sido uma boa contratação do Fluminense. Eu acho que são dois bons jogadores. Acho que tudo depende da fase, acho que tudo depende também da proposta do treinador. Acho que hoje o Nonato está um pouquinho à frente pela proposta do treinador mesmo. Acho que ele está conseguindo entregar um pouquinho mais. E qual a importância do Lúcio Acosta para o time do Fluminense? Está sendo muito grande, né? Ele foi um dos autores do gol contra o Flamengo, né? Nessa derrota que o Flamengo teve no Brasileiro. Foi uma boa aposta do Fluminense, um jogador que tem habilidade, baixinho ali, vai que vai, né?
acho que ele está sendo muito importante, principalmente nessa reta final, onde o Fluminense se teve essa crescente, pode fazer a diferença também no jogo. E o Nuno Moreira, qual a importância dele para o time do Vasco? O Nuno chegou muito bem, né, no Vasco, chegou também marcando, chegou sendo um jogador protagonista decisivo. Eu acho que também é daquele tipo de jogador que muitas vezes coloca a responsabilidade, traz para si, né, bota a bola embaixo do braço, como a gente costuma dizer, e traz para si a responsabilidade. Então, é daquele tipo de jogador que o torcedor que está ali assistindo o jogo espera realmente ali o poder de decisão. Então, acho que ele também, o próprio Verratti, né, que foi esse cara em muitos momentos para o Vasco também, eu acho que passa por esses caras aí a possibilidade realmente da classificação, sem dúvida nenhuma. E o Ryan, o que você pode destacar do futebol dele que pode ajudar o Vasco a passar do Fluminense nesse confronto? É um grande jogador, né, que está despontando no Vasco. Provavelmente, muito em breve, não vai estar mais no Vasco, porque já está despertando aí interesse de clubes de fora. Um jogador jovem, habilidoso, foi premiado como... foi colocado aí como revelação do campeonato, né, junto com outros jovens jogadores. Então, acho que ele faz muita diferença nesse elenco também, com a sua qualidade. E é naquele momento onde você tem aquele equilíbrio, né, entre os jogadores mais experientes, mais cascudos, e esses novos jogadores que vão despontando, que vão mostrando habilidade, qualidade, e que é muito... A figura dele é muito forte, né, com essa associação que ele tem com o Vasco, essa coisa de ser cria do Vasco. Então, esses jogadores normalmente são muito apaixonados, né, eles entregam muito. Então, acho que pode ser também aí uma boa arma do Vasco para tentar conseguir chegar nessa final. No confronto carioca na semifinal da Copa do Brasil, você já falou anteriormente que você acredita que passe o Vasco, né? Sim. E lá no Cruzeiro e Corinthians, quem que será que tu acha que passa? Cruzeiro venceu. O Corinthians venceu ontem na casa do Cruzeiro, né? Mas eu acho que, mesmo com a vitória do Corinthians, eu acho que o resultado ainda está muito em aberto, porque o Leonardo Jardim é um grande treinador. Então, eu acho que ele tem peças para montar uma estratégia para reverter esse resultado. O jogo vai ser na casa do Corinthians, onde eles têm uma força absoluta, né? Uma torcida que corresponde, é uma torcida que lota o estádio, que é conhecida pela sua paixão. Acho que é um jogo que está em aberto, mas acho que o Corinthians tem uma leve vantagem pelo resultado que construiu e por jogar em casa ao lado da sua torcida. Pessoal, continua aí que agora vamos falar do Botafogo. Se inscrevam no canal, ativem o sininho, curtam, comentem e compartilhem. O Botafogo, o que ele tem que fazer de diferente ano que vem para não passar em branco igual passou esse ano? Primeiro, entender que o campeonato começa em janeiro, né? Sim. Não em março, não em maio, não em julho, como, né, a gente viu aí algumas pessoas indo falar, não, o campeonato só começa... O campeonato começa em janeiro, o calendário mudou. Literalmente, a partir de janeiro já está tudo acontecendo. Então, a gente tem visto aí nos noticiários esportivos, né, que o Botafogo, em alguns momentos, está passando por problemas extracampo também, né? Essa questão da SAF e a movimentação de jogadores. Acho que o Botafogo tem um bom elenco. De 24 para 25, perdeu jogadores muito importantes, né, que foram fundamentais na campanha que foi feita em 24. Cita aí alguns que você acha que estão fazendo falta. Eu acho que o Almada é o principal, né? O Gregory também, que foi embora. Acho que são jogadores ali que... O Luiz Henrique, sem dúvida nenhuma. E o centroavante do... Esqueceu desse. Exato. Não, acho que todos esses jogadores que acabaram sendo negociados, né? Ou para esses outros times que o John Textor tem também participação, ou também o Gregory foi para o mercado árabe, né? Tá até jogando no time do Arthur Jorge, que era o treinador do Botafogo. Acho que a saída do treinador também impactou ali bastante. O Botafogo teve dificuldade em encontrar um substituto pro Arthur Jorge. Mas tem um bom elenco. Tem jogadores que
tão acima da média dentro do mercado nacional. Não à toa o Botafogo está ali, né? Terminou dentro da classificação para a Libertadores, vai estar na pré-Libertadores no ano que vem. Mas eu acho que errou muito aí no seu planejamento. Então precisa rever essa questão e pensar, sim, em alguns reforços. Se for dar continuidade ao trabalho do Ancelotti Júnior lá, né? É o que eu ia perguntar. Se for dar continuidade, que a gente sabe que isso também é uma questão que a gente vê acontecer nos clubes, né? Essa ausência de títulos coloca em xeque o trabalho dos treinadores. Então, se for dar continuidade realmente ao trabalho do David Ancelotti, eu acho que precisa, sim, de alguns reforços e ouvir um pouco o que o treinador tem a dizer, para que possa trazer jogadores que estejam alinhados ao perfil de jogo do treinador. Mas é um time que, nesse movimento de virar a SAF, veio realmente para estar brigando por títulos. Então, acho que o que a gente tem que esperar do Botafogo é isso mesmo, estar ali na disputa dos títulos, mas para isso precisa fazer um planejamento melhor para 2026. Eles contrataram o zagueiro Riquelme do Sport, né? Parece que é uma promessa lá do Sport. Sim. Será que eles ano que vem vão usar ele ou vai fazer igual o Jair, vender rápido? Acho assim, se essa movimentação já foi pensando nisso que a gente falou, né, de ser um jogador que tem o perfil semelhante ao que o treinador quer desenvolver, aí eu acho que já é um movimento para você já começar a pensar em reforçar de fato o time, mesmo sendo uma aposta, né, sendo um jogador que é uma promessa ainda. Então, entender realmente qual é essa estratégia de contratação, porque a gente vê, né, até trazendo para o lado do Flamengo. O Flamengo fez grandes contratações esse ano, mas teve o Juninho, por exemplo, que veio com uma ideia e essa ideia acabou não funcionando. Então, acho que nessas horas a entrega do jogador, né, a performance do jogador acaba sendo muito o que norteia realmente como que isso vai ser feito. Muitas vezes acontece do jogador vir, não se adaptar tanto, e aí é emprestado para tentar ganhar um pouco mais de experiência. Exatamente. Então, é entender realmente se a avaliação do scout do Botafogo, da comissão técnica, foi de já trazer o jogador pensando em se reforçar para 2026 ou se para tentar realmente aí explorar esse possível potencial que ele tem, pensando já numa venda futura. É muito difícil da gente prever sem ver ele em campo, né, realmente. O goleiro Neto veio ano passado para ser o titular do Botafogo e se machucou, né? Sim. Para 2026, o Léo Link está à altura de ser titular do Botafogo ou você acha que tem que trazer um goleiro? Pois é, essa contusão do Neto, né, foi um balde de água fria, né, pro Botafogo, que perdeu 2 grandes goleiros, né, que teve em sequência. Então, eu acho que talvez o Léo Link ele até possa ficar como titular inicialmente, mas acho que o Botafogo deveria buscar um outro nome no mercado também, ou para assumir a titularidade, ou para, parecido com o Flamengo, ter aquele goleiro ali incomodando, né? E numa necessidade, numa baixa do goleiro titular, tá ali com características que não façam com que se perca a qualidade, né? Que o setor exige, porque quando você tem um bom goleiro, eu acho que boa parte dos seus problemas eles já estão ali encaminhados, né, para ser resolvidos. Agora vamos falar um pouco sobre a Nath Brasil. Como é que o jornalismo esportivo entrou na tua vida? Olha, eu sou apaixonada por futebol desde que eu me entendo por gente. Na Copa de 94, né, eu já acompanhava um pouco de futebol. Isso. Já via, tinha uns colegas ali, né, de infância, que também uma turma ali boa, que sempre gostou de futebol. E em 94 eu me apaixonei definitivamente ali com o Tetra, aquela atmosfera toda de você
ver uma vencer uma Copa do Mundo, né? E Romário, Bebeto e aquela seleção ali me envolveu de uma tal maneira que aquele interesse se amplificou e a partir dali eu comecei a ler jornal, a acompanhar programas esportivos e aí morava ali numa rua ali no próximo ao Meier, aqui no Rio de Janeiro, ali na Rua Lins de Vasconcelos, os colegas tinham ali os rivais e naquela época ali dos anos 90 o Vasco estava muito em alta e eu tinha um colega que era vascaíno daqueles que ficava ali em cima de todo mundo e eu falei, não, eu preciso aprender a falar de futebol para rebater isso tudo que ele tá me falando. E aí eu fui crescendo ali naquela fome de aprender mais sobre o futebol, de entender e sempre acompanhando, vivi lá as vacas magras, sou flamenguista, vivi as vacas magras do Flamengo, sofri, comemorei campeonato estadual como se fosse uma final de Copa do Mundo e estava ali o tempo todo acompanhando e eu me tornei jornalista muito tarde. Eu sou uma jornalista que eu me formei eu comecei a faculdade com 35 anos, me formei recentemente em 2023, já com 40 anos. Mas desde que eu comecei a faculdade, eu fui tentando ali fazer estágio, colaborar para sites, para web rádios e tudo. E aí foi onde eu conheci as Damas do Esporte, que é um projeto maravilhoso, criado por 4 amigas, que é a Luciana Zogaib, que é uma narradora hoje em dia super conhecida aí, tá hoje na TV Brasil, como narradora titular da TV Brasil. A Fernanda Pisotti, que hoje é jornalista também esportiva, faz reportagens de campo na Band News. A Simone e a Rafaela, que também faziam pós-graduação em jornalismo esportivo. Elas se conheceram, criaram o projeto e a grande premissa do projeto é formar mulheres para atuar no jornalismo esportivo. Nós fizemos durante muito tempo transmissões na nossa própria web rádio, que era a Rádio Damas. A Luciana era a nossa narradora. Eu e a Fernandinha, a gente se dividia nas reportagens. Em alguns momentos eu estava nos comentários também. A Simone também sempre ali com a gente. Hoje em dia, a Simone cuida das nossas redes sociais e cuida das nossas estagiárias, porque a gente conseguiu ampliar o projeto para esse fomento realmente de novas jornalistas. Então, a gente oferece estágio para as meninas poderem inscrever para o nosso site, falar sobre futebol. A gente credencia elas pela ACES para poder estar na cobertura dos jogos, vivendo na prática, né, também o jornalismo esportivo, não só ali, só na confecção dos textos, né, dos relatos pós-jogo, de notícias, mas também para viver ali. E a intenção é expandir esse projeto cada vez mais para estar dando esse suporte, para estar inserindo mulheres no mercado esportivo. E eu conheci as Damas em 2019, comecei a, de fato, atuar com elas em 2020, e desde então a gente está criando aí uma história super bonita. Entramos como colaboradoras da Rádio Roquete Pinto, uma rádio super tradicional aqui do Rio de Janeiro. Quando foi isso? Em 21, que nós começamos com eles lá como colaboradoras. A Lu hoje é narradora da Rádio Roquete. Eu faço reportagens de campo e também atuo nos comentários lá da rádio, ao lado da Amanda Viana, Jorge Ramos, uma galera aí super tradicional do rádio esportivo. Luciana Campos, que teve Luciana aqui. Campos, maravilhosa também, comentarista super talentosa. Isso. Tem o Juanzinho, que também está nas reportagens de Gustavo Guerra, uma equipe nota 10, Rodrigo Gomes, Batista Júnior, uma galera que nos acolheu lá no esporte, e nós estamos ao lado deles desde 2021. Isso. A Fernandinha, como eu falei, ela é da Band News, repórter também, titular lá das reportagens de campo. Então, assim, do Damas, a gente teve esse crescimento. Entendi. Então, a gente quer trazer mais mulheres para ter essas oportunidades também. E, paralelo a isso, eu também atuo como setorista do Flamengo Feminino. A gente também tem um lado muito forte de trazer o futebol feminino, né, para estar mais em evidência. É mais divulgado. Exatamente. Em 2027 a gente vai ter a Copa do Mundo Feminina, então é um momento muito marcante para a modalidade aqui no Brasil. Então eu estou no portal IG,
que é o campo delas. É um site totalmente focado para o futebol feminino, lá no portal IG, né? Um portal aí super conhecido também nacionalmente. Eles estão dando essa visibilidade para o futebol feminino. Lá eu cubro o Flamengo e também faço ali também um pouco do acompanhamento das outras equipes aqui do Rio de Janeiro, mas com esse foco no futebol feminino do Flamengo. E sempre que posso, estou também participando da live de amigos aí, que estão no YouTube, que falam de Flamengo, mas visando realmente o futebol do Rio de Janeiro como um todo. E é o meu grande amor. Paralelo a isso, eu também trabalho com assessoria de imprensa, que é ali que eu brinco que é o que paga as contas, mas o amor no jornalismo tá no... Mas assessoria de imprensa esportiva? Não, Ah, tá. num outro segmento. É uma empresa aqui do Rio de Janeiro também muito conceituada nessa parte de assessoria de imprensa. Lá o meu atendimento vai para outros lados, mas eu tenho tentado cada vez mais estar inserida aí no mercado também do jornalismo esportivo, buscando oportunidades, né? A gente está sempre lá no Maracanã, então vai conhecendo pessoas, né? Vai mostrando o trabalho e a ideia realmente é crescer e estar cada vez mais inserida e trazendo mais mulheres também para estarem, porque hoje em dia, né, a gente vê o crescimento, o aparecimento de mulheres muito talentosas em todas as áreas, né? Tanto na narração, nos comentários, nas reportagens, nas mesas de debate, né, dos programas esportivos. Então, eu fico muito feliz, porque lá em 94, quando eu era só uma menina que gostava de futebol, muita gente falava, ai, parece um menino. Não tinha referências na televisão para você pensar, né, nossa, quero ser isso. E hoje, graças a Deus, a gente tem. E que bom que eu tô podendo estar aqui e falar sobre isso também. Eu vi nas tuas redes sociais que você passou pela Cazé TV também. Sim. Já estive lá em alguns momentos, participando também das transmissões. A Lu, também nossa narradora, tem estado lá também como uma das narradoras, principalmente nessa cobertura do futebol feminino. Estive lá fazendo algumas transmissões do Campeonato Paulista Feminino desse ano, que inclusive acaba agora no domingo. Foi uma experiência fantástica. É um canal, né, que hoje em dia está sendo aí uma grande referência desse novo jornalismo esportivo, né, mais descontraído, onde você tem ali muitas vezes os jornalistas assumindo seu time, falando sobre isso de maneira muito aberta, né, trazendo uma nova linguagem realmente, e não à toa aí os números que eles têm mostram isso, que eles estão indo pelo caminho certo. Nath, você gostou do volume de jogo? Maravilhoso, foi ótimo. Voltaria outras vezes? Com certeza. Deixa as tuas redes sociais. Gente, quem quiser me seguir, Nath Brasil, o Nath é com Y, Brasil como se escreve o nosso país mesmo, Nath Brasil 30. Tô no Twitter, tô no Instagram, tô sempre falando lá sobre o futebol, trazendo aí um pouquinho dos bastidores, dessas reportagens de campo, né? A gente tem ali uma visão privilegiada do jogo, tem a oportunidade de estar participando das zonas mistas, das coletivas. Então, quem quiser seguir vai ser muito bem-vindo. Pessoal, o 31º programa do Volume de Jogo está chegando ao fim. Se inscrevam no canal, ativem o sininho, curtam, comentem e compartilhem. Um abração.